Você já teve aquela sensação de que, por mais que lute, estude e se esforce, o dinheiro sempre parece escorrer pelos dedos? Às vezes até entra, mas logo desaparece. E não importa quanto você ganhe, a sensação de sufoco volta, como se houvesse uma barreira invisível impedindo o dinheiro de ficar, de prosperar, de multiplicar. E o mais curioso, ninguém fala disso abertamente. Muitos culpam a economia, a crise, a sorte ou até a família. Mas será que o buraco é só aí? Ou existe algo mais profundo? Um erro silencioso, uma crença disfarçada, uma espécie de ímã reverso, que sem perceber afasta o dinheiro justamente quando ele está prestes a entrar. Hoje, quero te convidar para uma conversa diferente. Não é papo de guru, nem fórmula mágica, nem lista de promessas impossíveis. É uma reflexão de quem já viveu altos e baixos, já buscou em 1000 lugares, já acreditou que dinheiro era coisa para poucos, até perceber que existe sim um fio condutor, ligando pensamentos, emoções e resultados. E vou te falar, logo de cara, esse erro, esse detalhe que ninguém fala está dentro de você. Não é na planilha, não é só no salário, não é só na estratégia de investimento. É algo que começa na mente, cresce na emoção e transborda nas decisões do dia a dia. Eu mesmo demorei anos para perceber que boa parte da minha relação com dinheiro não era lógica, era emocional. Era um reflexo do que eu sentia por dentro, das histórias que ouvi, dos exemplos que vivi, das crenças que carreguei sem perceber. Se você sente que o dinheiro foge, talvez esteja na hora de olhar para dentro, de entender o que está rodando no piloto automático da sua mente. E acredite, isso faz toda a diferença. Sabe, por muito tempo eu também acreditei que dinheiro era uma questão puramente de trabalho duro. Aquela velha ideia. Se eu me esforçar bastante, uma hora a vida me recompensa. Então, eu me matava de trabalhar, fazia hora extra, aceitava todo tipo de serviço achando que, assim, o dinheiro finalmente ia parar de fugir. Mas nada mudava. O dinheiro até aparecia de vez em quando, mas nunca ficava. Sempre tinha um imprevisto, uma conta surpresa, um problema que dava aquele jeitinho de sugar tudo de novo. Foi nesse ciclo que comecei a desconfiar. Será que não tinha algo mais profundo acontecendo? Será que, de alguma forma, eu mesmo estava afastando o dinheiro mesmo sem querer? Eu lembro de uma noite dessas, voltando para casa depois de um dia puxado, que parei e pensei, por que parece que para mim tudo tem que ser difícil? Por que é tão fácil perder e tão difícil ganhar? Se você se identifica, saiba, você não está sozinho. Muita gente boa, honesta, esforçada, vive nesse mesmo ciclo, e a maioria nunca para olhar para dentro, para investigar o verdadeiro motivo do dinheiro fugir. A verdade que ninguém fala. O erro silencioso, aquele que quase ninguém ensina, é acreditar que dinheiro é só uma questão de fazer mais, quando na verdade a chave está em ser mais, em ser alguém que se sente merecedor, confortável e natural com a abundância. Pode parecer estranho, mas já reparou que tem gente que, mesmo sem muito esforço, o dinheiro flui, enquanto outros, que ralam feito louco, parecem sempre andar para trás? Isso não é mágica, não é privilégio nem sorte. É postura interna, é a história que a pessoa conta para si mesma, sem perceber todos os dias. Neville Goddard dizia que a realidade externa é apenas o reflexo do mundo interno. Bob Proctor sempre repetiu, você nunca terá além do que acredita merecer. Napoleon Hill bate nessa tecla. Riqueza é uma questão de mentalidade, de identidade, não de esforço bruto. E eu precisei quebrar muito a cabeça até aceitar que enquanto eu me via como alguém destinado a batalhar por cada centavo, era exatamente isso que eu vivia, um eterno esforço sem recompensa duradoura. As raízes invisíveis. Muita gente cresceu ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, rico é tudo arrogante, melhor ser pobre e honesto. Isso não é pra gente como a gente. Essas frases vão se enraizando, viram verdades silenciosas, e a mente começa a criar mecanismos para manter tudo seguro, do jeitinho que você aprendeu. Então, mesmo que você queira dinheiro conscientemente, se lá no fundo existe a crença de que dinheiro é perigoso, sujo,
ou vai te afastar de quem você ama, seu próprio inconsciente vai arrumar um jeito de afastar essa energia. E não é má vontade, não é falta de fé. É só um programa rodando ali atrás, tentando te proteger. Eu lembro da história de um amigo, que toda vez que começava a prosperar, se sentia desconfortável. De repente, começava a gastar sem necessidade, emprestava para todo mundo, investia sem estudar, como se não pudesse segurar aquilo por muito tempo. Um dia, numa conversa, ele percebeu que na infância sempre ouviu que gente rica é infeliz, vive sozinha. Então, para não correr o risco de virar gente rica e infeliz, ele mesmo sabotava o próprio crescimento. E olha, não precisa ser história triste, não. Às vezes basta um comentário bobo, uma piada repetida, para se instalar um padrão que te acompanha por anos. A chave está no sentimento. A gente pode repetir 1000 afirmações positivas, assistir todos os vídeos, ler todos os livros, mas se o sentimento lá dentro é de medo, culpa ou desconforto em relação ao dinheiro, nada realmente muda. E é aqui que entra o ponto central. O dinheiro foge porque, em algum nível, você acredita que não pode ou não deve segurá-lo. Talvez você ache que, se tiver muito, vai se tornar alguém diferente. Talvez tema que as pessoas vão te invejar, te julgar, te afastar. Talvez, no fundo, ache que nunca vai ser bom o suficiente para merecer mais. Enquanto esse erro invisível roda, o dinheiro pode até entrar, mas logo encontra uma saída. Mudando o padrão. Eu não quero aqui te dar passos, fórmulas ou aquela ladainha de sempre. Quero só te convidar para olhar para dentro com mais honestidade. Pergunta para si mesmo: como você se sente ao imaginar uma vida próspera, sem sufoco? Sente paz ou sente desconforto? Acredita que é possível para você? Ou logo surgem vozes dizendo: isso não é para mim? O primeiro movimento não é fora, é dentro. É mudar a história que você conta para si mesmo todo dia sem perceber. E isso começa com pequenas escolhas. Comemorar cada avanço, por menor que seja. Agradecer o que já tem, em vez de só reclamar do que falta. Permitir-se experimentar o prazer de receber, sem culpa, sem medo. Sabe uma coisa que percebi nas minhas caminhadas e nos papos com amigos? É que todo mundo tem uma história de dinheiro que escapou. Uns contam de um prêmio inesperado que sumiu igual vento. Outros lembram daquele mês em que tudo parecia dar certo e, de repente, apareceu uma sequência de contas ou azares que fizeram o dinheiro simplesmente sumir. E é engraçado, porque na maioria das vezes essas histórias vêm cheias de justificativas. Ah, mas apareceu uma emergência, acho que não era para mim, toda vez que eu junto, acontece alguma coisa. Parece que existe até um certo orgulho em ser guerreiro, como se a vida precisasse ser difícil para ter valor. Mas será mesmo? Ou será que a gente se acostumou a acreditar que só merece o que vem com suor, sacrifício e sofrimento? Vou te contar a história do Lucas, um cara gente boa que conheci num grupo de estudos. Lucas vinha de família simples, sempre ouviu que dinheiro era difícil, que para ganhar tem que penar. Trabalhava desde novo, era dedicado, esforçado. Teve uma oportunidade de abrir um negócio com um amigo, arriscou tudo o que tinha guardado, e no início parecia que finalmente a maré ia virar. Só que, logo depois do primeiro lucro grande, Lucas ficou inquieto. Começou a brigar com o sócio, se envolver em pequenas confusões, tomar decisões precipitadas, até que o negócio desandou. Numa conversa sincera, ele admitiu: quando vi o dinheiro entrando, me senti estranho. Era como se não fosse para mim, como se eu estivesse fazendo algo errado. Olha que profundo. Não foi falta de competência nem azar. Foi o padrão antigo rodando lá no fundo, puxando o tapete justo quando ele estava prestes a prosperar. E não é só com ele, não. Conheci a história da Ana, uma moça que sempre ralou muito, vivia economizando, sonhava em viajar, comprar uma casa, mudar de vida. Mas toda vez que conseguia juntar uma quantia boa, acontecia alguma coisa, uma reforma inesperada, um problema de saúde, um parente pedindo ajuda. No começo ela achava que era azar. Depois percebeu que no fundo tinha medo de ser julgada pela família, de ser vista como metida ou diferente.
Então, inconscientemente, arrumava um jeito de dividir, de gastar, de voltar ao normal. Essas histórias se repetem com tanta gente, e não é só no Brasil não, é um padrão humano. A gente cresce ouvindo que dinheiro é perigoso, que estraga caráter, que afasta amigos, mas também cresce sonhando com uma vida melhor, querendo dar orgulho, cuidar da família e viver com mais tranquilidade. Fica um cabo de guerra dentro da gente. De um lado, o desejo de crescer, do outro, o medo de perder quem a gente é, ou de ser rejeitado pelo próprio círculo. E sabe o que é mais doido? Muita gente nem percebe que está presa nesse ciclo. Trabalha mais, se esforça mais, busca 1000 formas de ganhar dinheiro, mas nunca para olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente sinto quando penso em ter mais dinheiro? Eu me sinto confortável. Eu me sinto merecedor. Ou logo penso que vai dar ruim, que não é para mim, que vou acabar sozinho. Tem também a galera do investidor de ocasião. Sabe aquele amigo que do nada resolve colocar dinheiro em ações, criptomoedas, abrir negócio, fazer cursos caros, mas no fundo faz tudo na pressa, no impulso, sem preparo emocional? A pessoa até acerta em algumas jogadas, mas logo perde tudo porque lá dentro não se sente capaz de manter o que conquistou. Eu já vi muito disso. O sujeito estuda, planeja, entende de números, mas quando o dinheiro chega, começa a agir sem clareza. É como se a abundância fosse desconfortável, como se não coubesse nele. E aí, o universo devolve o que ele mesmo está pedindo sem saber. Não estou pronto. E tem outro padrão. O das pessoas que vivem no modo sobrevivência. Trabalham só para pagar contas, nunca sobra, nunca planejam o futuro, vivem no automático. Quando surge uma oportunidade, vem logo aquele pensamento: deve ser golpe. E isso é bom demais para ser verdade. Melhor não me empolgar. Esse pensamento fecha portas antes mesmo delas aparecerem. Porque sem perceber, o cérebro filtra tudo o que chega, só enxergando problema, crise, dificuldade. Bob Proctor fala muito sobre isso. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. O universo não entende desejo, entende vibração. Enquanto você vibra medo, escassez, desconforto, é exatamente isso que volta. Não é castigo, não é praga, é só uma lei natural, como a gravidade. Eu mesmo já me peguei nesse ciclo. Tive épocas em que parecia que tudo era mais difícil para mim do que para os outros. Via pessoas crescendo, conquistando, e achava que faltava alguma coisa em mim. Uma habilidade, um contato, talvez até sorte. Fui perceber com o tempo que o que faltava era confiança, era a capacidade de receber sem culpa, era a disposição de acreditar que eu podia sim viver uma vida mais leve, sem precisar me autopunir o tempo todo. E vou te falar, a virada não veio de um dia para o outro. Foi um processo feito de pequenas mudanças. Comecei agradecendo mais, celebrando cada conquista, mudando o jeito de falar comigo mesmo. Troquei o "isso é difícil" pelo "isso é possível". Troquei o "nunca sobra" pelo "sempre chega o suficiente e mais um pouco". Troquei o "não é pra mim" pelo "eu mereço também". Pode parecer besteira, mas a energia muda. A vida começa a te mostrar caminhos onde antes só tinha muro. Lembro de um cara chamado Marcelo, que sempre dizia: "Eu sou azarado com dinheiro, nunca ganho nada, nunca sobra". Um dia, apostou na loteria com amigos do trabalho. E não é que ganharam uma bolada? Sabe o que aconteceu depois? O grupo se desentendeu. Uma boa parte do dinheiro sumiu em brigas, um passando a perna no outro, o resto em compras impulsivas e festas. Em poucos meses, Marcelo voltou à estaca zero, endividado, mais triste do que antes. Conversando com ele, ficou claro: o dinheiro não era o problema. O problema era o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre prosperidade. No fundo, sentia que não era merecedor, que isso nunca dura mesmo, que não combina comigo. E quantos casos conhecemos de pessoas que ganharam uma bolada na loteria e perderam tudo em pouco tempo, gastando em coisas fúteis, dando dinheiro para pessoas que se aproximavam só por interesse?
Você pode pensar que isso é porque eles não tinham educação financeira ou não tinham amigos verdadeiros. Isso pode até ser verdade, mas o que realmente acontece é que, no fundo, eles não acreditavam que eram merecedores. Quando a gente carrega esse tipo de crença, pode ganhar quanto for, tudo escorre pelos dedos. Não é azar, não é karma, é só o padrão interno dizendo: volta para o que você conhece. Tem outro ponto curioso. Às vezes o erro é não saber receber. Muita gente boa, generosa, sabe doar, ajudar, trabalhar duro. Mas quando chega a hora de receber um elogio, um pagamento, um reconhecimento, fica desconcertado, faz piada, minimiza. Se você não se permite receber, o universo para de oferecer. É como se lá dentro você dissesse: não precisa me dar mais, eu não sei lidar com isso. Tive uma amiga que era assim. Trabalhava como autônoma, cobrava baratinho, morria de vergonha de pedir aumento, vivia se desculpando. Quando perguntava por quê, ela dizia: não gosto de incomodar, não quero que pensem que sou interesseira. Só que, desse jeito, vivia apertada, cheia de dívidas, sonhando com uma folga que nunca vinha. Até o dia em que percebeu que, para mudar de vida, precisava aprender a receber. Elogios, reconhecimento, dinheiro, oportunidades. Começou pequeno, agradecendo, aceitando, deixando fluir. E aí, as coisas começaram a mudar. Essa minha amiga se chama Fernanda. Sempre admirei a dedicação dela. Era daquelas que chegava cedo, saía tarde, entregava trabalho impecável e ainda achava que estava devendo. Trabalhava como designer freelancer e, por anos, manteve os mesmos clientes, mesmo sabendo que já tinha crescido em qualidade, em criatividade e entrega. Fernanda vivia dizendo: não quero cobrar mais porque o cliente vai pensar que fiquei gananciosa. Não posso aumentar agora, a situação não está fácil para ninguém. Prefiro garantir o cliente, mesmo ganhando menos. O curioso é que ela era uma das melhores no que fazia. Os próprios clientes elogiavam, recomendavam para outros, mas sabe aquela pessoa que sempre diz: obrigada, imagina, não foi nada? Quando recebia elogio, ficava vermelha, mudava de assunto, até dava um desconto sem ninguém pedir. Um dia, conversando num café depois do expediente, ela confessou: sabe, eu morro de medo de perder tudo. Minha família sempre ralou muito. Meu pai dizia que dinheiro fácil vai embora fácil, que quem cresce demais chama a atenção errada. Eu cresci achando que se pedisse mais, se recebesse demais, ia acabar perdendo os clientes ou ia vir alguma coisa para tirar o que conquistei. Naquele papo, Fernanda se deu conta de que a trava não era o mercado, nem o cliente, nem a crise. Era a relação interna dela com o dinheiro. Ela se sentia desconfortável em receber, quase como se estivesse roubando quando era valorizada. Com o tempo e um pouco de coragem, ela começou a fazer pequenos experimentos. Primeiro parou de dar desconto automático. Quando o cliente elogiava, ela sorria, agradecia e deixava o elogio entrar. Depois, aumentou um pouquinho o preço dos trabalhos para novos clientes, avisando com segurança sem se desculpar. E sabe o que aconteceu? Perdeu 2 clientes que só queriam pagar pouco, mas logo vieram outros que valorizavam mais. Indicaram outros ainda melhores, e em poucos meses a renda dela aumentou. E o mais importante, a cabeça mudou. Ela se sentiu mais confiante, mais tranquila, com menos medo de faltar. Passou a planejar, a investir, a se dar pequenos prazeres, a celebrar cada conquista. Fernanda ainda é generosa, ainda ajuda quem precisa, mas aprendeu que se permitir receber não é egoísmo, é equilíbrio. E depois que mudou a própria postura, os problemas de dinheiro começaram a sumir. O dinheiro parou de fugir e começou a fluir, porque ela finalmente se autorizou a receber. Essa história me marcou porque vi de perto como o universo responde ao nosso padrão interno. Enquanto a Fernanda achava que pedir mais era errado, o mundo só devolvia escassez, preocupação, sufoco. Mas, a partir do momento em que ela mudou por dentro, tudo começou a acontecer por fora. E isso se repete na vida de muita gente, mesmo que com detalhes diferentes. O ciclo só se quebra quando a gente se olha de verdade, sem máscaras, sem desculpas. Quando para de terceirizar culpa para fora e aceita olhar para dentro,
entendendo de onde vêm esses sentimentos, essas crenças, esses medos. Outro caso forte que conheci foi do Sérgio, um rapaz que trabalhou anos como gerente de vendas. Sérgio era bom de lábia, batia meta, era querido pela equipe, mas nunca conseguia guardar dinheiro. Toda vez que o salário aumentava também o padrão de vida, as contas, os gastos. Sempre inventava uma desculpa nova para comprar um carro melhor, trocar de apartamento, viajar para lugares caros. O curioso é que, quando parava para conversar, ele dizia: ganhar dinheiro eu sei, só não sei segurar. É como se fosse areia escorrendo entre os dedos. Investigando mais a fundo, ele lembrou de frases que ouviu a infância toda. Dinheiro na mão é vendaval. Se sobrar, gasta logo porque depois falta. Aproveita enquanto pode, ninguém sabe o dia de amanhã. Sem perceber, ele internalizou que dinheiro é coisa passageira, não serve para durar. Então, toda vez que tinha uma chance de guardar, investir, construir algo maior, vinha um impulso irresistível de gastar, de aproveitar agora. Sérgio só começou a mudar quando decidiu conscientemente criar novos hábitos. Toda vez que recebia, separava uma parte, por menor que fosse, para investir. Parou de se comparar tanto com os colegas, focou nas próprias metas, não no padrão do outro. Passou a valorizar pequenas conquistas, entendendo que dinheiro pode sim trazer tranquilidade se for bem cuidado. Com o tempo, o que era ansiedade virou paz. O dinheiro começou a sobrar, e o mais importante, ele passou a se sentir capaz de crescer sem medo de perder tudo. Viu como o erro que ninguém fala não é só gastar mal ou não saber investir? É o padrão interno de merecimento, de recepção, de segurança emocional com a abundância. Se você se identifica, olha para sua história. Que frases você ouviu na infância? Que exemplos teve em casa? Como você reage quando recebe um valor inesperado, quando alguém elogia seu trabalho, quando surge uma oportunidade boa demais? É nessa reação que está o segredo. Às vezes o dinheiro foge porque lá dentro você não acredita que pode segurá-lo, não se sente pronto para cuidar dele, não se permite crescer além do que sempre conheceu. E a mudança começa assim, com consciência, pequenos ajustes, coragem de se colocar em novos papéis. Você pode começar como a Fernanda, parando de se desculpar por receber, agradecendo de coração, ajustando o valor do seu trabalho aos poucos. Ou como o Sérgio, criando novos hábitos, aprendendo a cuidar do que ganha, valorizando cada etapa. O importante é dar o primeiro passo e perceber que não precisa ser gigante, não precisa esperar tudo ficar perfeito. Começa com uma decisão. Hoje, eu aceito receber mais. Hoje, eu paro de me envergonhar do meu sucesso. Hoje, eu agradeço, celebro e cuido do que chega. O mais bonito desse processo todo é perceber que quando a gente começa a se permitir receber, a vida responde. E isso vale para qualquer área: dinheiro, amor, reconhecimento, oportunidades. Quando você sai do modo sobrevivência e começa a entrar no modo merecimento, tudo muda. Vejo muito isso até com pequenas coisas. Tem gente que quando ganha um presente logo pensa: nossa, não precisava, vou retribuir para não ficar devendo. Será que eu mereço? É automático, quase uma defesa. O prazer de receber vira preocupação. Mas o universo entende aquilo que a gente realmente sente, não só o que diz da boca para fora. Se você recebe com culpa, insegurança, medo do que vão pensar, o fluxo bloqueia. Se recebe com alegria, gratidão, naturalidade, as portas se abrem cada vez mais. Outro dia mesmo, conversando com uma seguidora do canal, ela compartilhou: Tony, comecei a agradecer tudo o que entra, até as moedinhas achadas no bolso. Passei a me permitir celebrar, mesmo nas pequenas coisas. Senti vergonha no começo, parecia bobeira. Mas hoje o dinheiro começou a entrar com mais leveza. Não virou milagre, mas parou de sumir. Isso é mais comum do que parece. A chave não está no valor absoluto, mas na energia que você coloca em cada experiência. Que não pense que se permitir receber é só sobre dinheiro grande, salário alto ou negócio próprio. Às vezes está nos detalhes. Um amigo que te oferece ajuda e você recusa por orgulho.
um convite para crescer profissionalmente e você hesita, achando que não está pronto. Um elogio sincero que você rebate dizendo que foi sorte. Esses pequenos bloqueios diários criam uma muralha invisível entre você e a prosperidade. Eu mesmo já me peguei fazendo isso. Durante muito tempo, achava desconfortável receber reconhecimento, achava que não era tão bom quanto diziam. Só comecei a destravar quando entendi que humildade não é recusar bênçãos, é agradecer por elas. O dinheiro, assim como a vida, gosta de movimento. Ele circula melhor quando você aprende a dar e receber com naturalidade, sem apego, sem culpa, sem medo de faltar. E aqui vai um ponto fundamental que Neville, Bob e Hill sempre reforçaram, cada um ao seu modo. Você só mantém aquilo com que se sente confortável. Se dinheiro para você significa problema, ansiedade, briga, perda ou rejeição, seu subconsciente vai arrumar um jeito de afastar isso. Se dinheiro passa a ser sinônimo de possibilidade, realização, liberdade e paz, ele se sente em casa na sua vida. E como mudar isso? Não tem segredo mirabolante. É prática diária, é reeducação emocional, é mudança de olhar. Comece pequeno, mas comece. Aceite elogios sem se justificar. Diga obrigado quando receber algo, sem pensar em retribuir de imediato. Quando for negociar, valorize seu trabalho, seu tempo, sua energia. Cuide do que tem, celebre as pequenas conquistas, agradeça cada centavo que chega. Esses gestos mudam seu padrão interno, reeducam seu sentimento de merecimento. E aos poucos, você vai perceber que o dinheiro não foge mais. Ele fica, ele cresce, ele multiplica. Porque a sua energia mudou, o seu coração mudou, sua mente abriu espaço para receber mais. Para fechar essa nossa conversa, quero deixar uma última história. Conheci a Dona Lourdes, senhora simples, morava num bairro humilde, vendia bolos na porta de casa. Por muitos anos vivia contando moedas, reclamando do preço das coisas, dizendo que dinheiro era igual vento, passava rápido. Um dia Dona Lourdes decidiu mudar a postura. Começou a escrever todo santo dia um caderninho de gratidão. Hoje recebi R$ 5 a mais. Hoje um cliente elogiou meu bolo. Hoje consegui economizar no gás. No começo parecia pouca coisa, mas ao longo dos meses, Dona Lourdes foi ficando mais alegre, os clientes começaram a aparecer mais, as vendas aumentaram. Ela mesma dizia: "Acho que aprendi a agradecer, Tony. Antes eu só reclamava. Agora eu celebro cada bênção." Isso é energia em movimento. É abrir espaço para prosperidade. Então, se você sente que o dinheiro foge de você, olha para dentro. Pergunta: como você recebe o que chega? Como fala com você mesmo sobre dinheiro? Que histórias carrega? Que medos? Que exemplos? Talvez o erro que ninguém fala não esteja no mundo, nem no seu emprego, nem na sorte. Talvez esteja nas pequenas histórias que você repete todo dia, nas travas herdadas, nos medos silenciosos. A boa notícia é que você pode mudar isso, um gesto de cada vez. Não precisa esperar virar a chave de uma hora para outra. Basta começar agora, escolhendo se permitir receber. Hoje aceita o elogio. Hoje agradece pelo que já tem. Hoje se permita sonhar com mais. O dinheiro não é o vilão nem o herói. Ele só responde ao espaço que você cria. Agora, antes de ir embora, quero propor um desafio para você. Pensa agora em uma situação recente em que o dinheiro escapou das suas mãos. Como você se sentiu? O que você percebe, olhando para sua história, que pode ter contribuído para esse ciclo se repetir? Compartilha aqui nos comentários, sem medo de se expor. Esse espaço é para a gente crescer junto, sem julgamentos. Às vezes, dividir a sua experiência é o primeiro passo para quebrar esse padrão. E de quebra, inspirar quem está do outro lado da tela. E mais, escolhe hoje uma pequena atitude para mudar essa energia. Pode ser aceitar um elogio, dizer obrigado de coração, valorizar seu trabalho ou só agradecer por cada moedinha que entrar na sua vida. Depois, volta aqui e conta como foi. Quero te acompanhar nessa jornada. E se esse papo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho,
porque a gente vai continuar juntos, sempre buscando caminhos para viver com mais leveza, prosperidade e consciência. Lembra, o dinheiro não foge de quem aprende a acolher, a valorizar e a receber de verdade. Seu próximo ciclo começa agora. Vem com a gente e compartilha essa mensagem com alguém que merece abrir novas portas para a prosperidade.